E olha, um homem invadiu um hospital com uma faca e levou terror à cidade de Américo Brasiliense, que fica no interior de São Paulo. Sobre esse assunto, eu quero conversar com a repórter Letícia Miyamoto. Ô Letícia, quantas pessoas foram vítimas e qual a situação dos feridos neste momento? Muito boa noite, bem-vinda. Bom, não temos a Letícia ainda, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre esse homem, então, que invadiu esse hospital e esfaqueou 8 pessoas hoje em Américo Brasiliense. Nós temos, acho que, imagens aí, né, neste momento para mostrar e a Letícia daqui a pouco vai trazer as informações. Eu quero falar sobre esses episódios de violência com o Nelson Kobayashi. Temos aí as imagens, Nelson, e cada vez mais informações sobre ataques que estão acontecendo aqui no país em relação às escolas, especificamente. Há um plano agora anunciado pelo governo federal para se montar um grupo plural de análise, ou seja, para prevenir e para combater esses casos que acompanhamos, e também investimentos de mais de 150 milhões de reais em segurança pública. Agora, além desse caso em escolas, também acompanhamos caso neste hospital do interior de São Paulo, em que 8 pessoas foram vítimas deste homem que invadiu o local. Eu quero entender de você que sinais isso dá às autoridades brasileiras, tanto aquelas do governo federal, mas também as autoridades locais e principalmente da necessidade de união dos 3 entes federativos para combater esse tipo de situação. Olha, Evandro, essa é uma radiografia da nossa sociedade. Isso é reflexo de uma sociedade doente. As pessoas praticam esse tipo de crime covarde contra crianças, contra doentes, sem demonstrar o mínimo de empatia, e fruto disso é justamente essa calamidade que a gente vive em relação à nossa segurança. O governo federal já anunciou 150 milhões para a segurança nas escolas. Essa é uma primeira medida para resolver a situação a curto prazo, já para que as escolas, as entidades que são provedoras de creches e escolas do ensino básico fundamental possam, de alguma forma, já colocar segurança à disposição dessas crianças, desses adolescentes, mas também já fez um grupo de trabalho com membros da Secretaria, do Ministério da Justiça, né, da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, com pessoas do Ministério da Saúde, o que é muito importante, e de outros ministérios importantes, como o Ministério da Educação, que é o titular da pasta, para discutir política pública de enfrentamento às violências que tem acontecido principalmente nas escolas e agora, neste caso, em um hospital. Isso é reflexo de uma sociedade doente que merece atenção, em especial com a saúde mental da nossa população. É preciso que haja um tratamento um enfrentamento mesmo, muito direto em relação a essa situação, com uma ação conjugada dos entes da federação, municípios, estados e governo federal, para propiciar saúde mental à nossa população. Pois é, no caso nesse caso aí de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, esse homem entrou nesse hospital, primeiro agrediu parte da equipe médica, depois pacientes, e segundo a polícia, antes ele teria tentado também agredir pessoas em uma igreja que fica ali na cidade. Temos conosco agora também o Roberto Mota, que já está ao vivo. Mota, eu queria entender de você quais são as questões que são necessárias neste momento para que os locais públicos e particulares, hospitais, escolas que foram vítimas dessas situações nos últimos momentos, né, nas últimas semanas, tenham de fato a segurança que precisam e a atenção das autoridades para se mudar, não só combater, mas também prevenir esses ataques, chegar e descobrir pessoas que estejam planejando ataques. Boa noite, Evandro, boa noite, Nelson, boa noite à nossa audiência, feliz Páscoa a todos. O que está acontecendo não são ataques, eu não acho que esse seja o nome adequado. O que está acontecendo são crimes. Quando a gente diz ataques, parece que dá a entender que há um aspecto político envolvido nisso. Não há. As questões envolvidas nisso são 2. A primeira é a falência do nosso sistema de justiça criminal, que não consegue punir de forma adequada quem comete crimes no Brasil. E quando pune, não consegue manter isolados fora da sociedade por muito tempo nem criminosos graves. Você pode cometer o crime mais bárbaro possível no Brasil
e a minha aposta é que você não vai ficar preso nem 10 anos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os assassinos de Tim Lopes, o jornalista Tim Lopes, que foi sequestrado, torturado, assassinado. Um dos assassinos, com 5 anos depois de preso, ele passou por regime semiaberto, fugiu. O outro, com 7 anos, passou por regime semiaberto, fugiu. A mesma coisa aconteceu com os assassinos do menino João Hélio, já estão todos em liberdade. Então, esse é o primeiro aspecto. O outro, que é muito importante, é o efeito de contágio. Esse tipo de crimes, ele tende a atrair a atenção de pessoas desequilibradas que querem notoriedade. Então, o sujeito, por um número grande aí de razões, ele perdeu a sanidade, perdeu o equilíbrio mental, e aí ele vê nisso uma oportunidade de ganhar notoriedade. E aí é bom lembrar de novo, a nossa lei não sabe lidar com essas pessoas. Tá? Essas pessoas podem até vir a ser presas, mas elas em breve poderão estar de volta às ruas, porque no Brasil não existe prisão perpétua e existe um limite do número de anos em que a pessoa pode ficar presa. Então, o mais importante para lidar com esses casos não é liberar verbas, nem criar comissões de trabalho, nem fazer discurso bonito. É fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo no Brasil, que é corrigir a nossa legislação penal. Mota Kobayashi, obrigado por enquanto. Daqui a pouco conversamos mais. Agora sim eu tenho a conexão com a Letícia Miyamoto, que vai trazer as informações. Primeiro, Letícia, sobre esse caso que nós estávamos discutindo, desta invasão a um hospital ali em Américo Brasiliense, eu quero saber a situação das vítimas e como se desenrolou todo esse crime que foi cometido ali naquela cidade. Bem-vinda. Oi, Evandro. Ao todo foram 8 vítimas e uma delas ainda está internada em estado estável. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Assim que o ataque aconteceu, a rua foi completamente interditada por viaturas da Polícia Militar e também equipes do resgate. E o que chama muito a atenção nesse caso também, Evandro, é que uma delegacia fica localizada a poucos metros deste hospital municipal localizado em Américo Brasiliense, como você disse, interior aqui da capital paulista. Então, as viaturas, a polícia que estava ali próximo, nessa delegacia, foi acionada rapidamente, se deslocou até essa unidade de atendimento. Então, até ser feita essa identificação deste homem, que não teve a identidade, na verdade, revelada de forma oficial, eles conversaram com muitos funcionários ali, também conversaram com pacientes e apuraram as informações de que ele chegou nessa unidade, chegou no hospital municipal, buscando por atendimento médico. Então, enquanto ele recebia esse atendimento, ele atacou parte da equipe de funcionários e também pacientes que estavam ali. A Polícia Militar conversou rapidamente também com a imprensa, passou informações preliminares ali em frente ao hospital e disse que este homem já seria uma pessoa conhecida na região. Inclusive, ele chegou bastante nervoso nessa unidade de atendimento. A equipe da Polícia Militar encaminhou essa informação para a Polícia Civil investigar o que teria acontecido com ele, mas a informação de início é que ele estava em um surto psicótico. Além disso, segundo a informação da Polícia Militar, ele teria causado uma confusão horas antes do ataque em uma igreja na mesma cidade, em Américo Brasiliense. Vamos ver o que a Polícia Militar disse a respeito deste caso. Ele é uma pessoa que usa drogas na cidade, ele causa alguns problemas e veio até o pronto atendimento nervoso, foram tentar medicar, ele sacou a faca e realmente um surto, mas assim, a rapidez dos policiais ajudou que não acontecesse algo pior. Evandro, como eu disse no início, ao todo foram 8 vítimas, idades entre 32 e 54 anos. Elas estavam dentro já da unidade de pronto atendimento, ali no hospital municipal, e uma das vítimas é um médico que precisou ser internado, passou por uma cirurgia por conta dos ferimentos, mas, segundo o último boletim médico, o estado de saúde dele é estável. Já de acordo com informações da Polícia Civil, este homem, o agressor, fez uma enfermeira como refém. Isso na porta
porta da unidade de atendimento depois de já ter esfaqueado essas vítimas dentro da unidade, dentro do hospital. Enquanto ele estava com essa mulher, teve um momento de dispersão ali em frente a este local, então a vítima conseguiu se afastar do agressor e foi exatamente neste momento que a polícia conseguiu agir, então alvejou e matou este agressor. Vamos ver o que o delegado responsável pela investigação disse a respeito. São 8 vítimas, quando então ele saiu daquele posto e fez refém uma das enfermeiras que chegava no local, e em razão disso os policiais conseguiram interferir e num descuido o alvejaram com um disparo de arma de fogo, que ele foi socorrido e veio a falecer. Evandro, o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio. O caso agora vai ser registrado pela Delegacia Seccional de Araraquara por conta aí do feriado, Evandro.